Hoje nós acabamos de realizar a segunda reunião emergencial do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Carmo do Rio Claro, para deliberar sobre as últimas decisões do Estado de Minas Gerais. Ontem o comitê já tinha decidido não seguir a chamada onda roxa, que coloca o Estado inteiro na mesma condição de lockdown. O município entende que tem condições peculiares. Minas Gerais tem 853 municípios, cada um com a sua realidade fática. Além disso, Carmo do Rio Claro já demonstrou que é possível diminuir os casos de contaminação sem fechar o comércio. Ou seja, o comércio não é o causador da doença ou o causador da disseminação da doença. Precisamos novamente enrijecer as medidas de prevenção, como fizemos no início do ano. À medida que o índice de contaminação foi diminuindo, as medidas foram ficando menos restritas. Agora, com a consequência do Carnaval, por exemplo, que apesar de não ter tido em Carmo do Rio Claro, a gente atuou firme, vários carmelitanos viajaram. Outras pessoas também vieram passar o período do Carnaval, que, muito embora sequer fosse feriado, porque nós não decretamos feriado. Tivemos a consequência do Carnaval. Somado a isso, nós estamos recebendo inúmeros cidadãos, inúmeros trabalhadores de outras regiões para a apanha de café. Então, nós precisamos, nesse momento, fazer as medidas novamente mais restritivas, mas em nenhum momento fechar o comércio. O município de Carmo do Rio Claro, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e o prefeito de Carmo do Rio Claro entende que não é necessário o fechamento do comércio. A gente virou referência nacional no enfrentamento do coronavírus ao não fechar o comércio e mesmo assim diminuir os índices. Isso quer dizer que a doença acabou? Isso quer dizer que a gente está tranquilo? Não. Isso quer dizer que a gente tem que continuar vigilante e continuar com essas medidas preventivas, que aí a gente vai continuar sendo referência nacional. Essa oscilação de casos, ela é natural, mas nós estamos muito abaixo do que estávamos no começo do ano. E vamos voltar com as restrições, com as medidas mais restritivas do início do ano, justamente para melhorar ainda mais os nossos índices. Mas volto a dizer, sempre com o comércio aberto. Se depender do prefeito municipal e do comitê, o comércio não fecha. Vai vir uma discussão, uma disputa jurídica muito intensa do que vai valer, o decreto estadual ou o decreto municipal. Eu vou defender o decreto municipal, vou defender os empregos de Carmo do Rio Claro e vou defender a utilização consciente do nosso comércio, com uso de máscara, com álcool em gel, com clientes e empresários respeitando as medidas sanitárias. Se nós fizermos isso, concomitante com a fiscalização que a Prefeitura vai intensificar ainda mais, coibindo festas, aglomerações e aglomerações de final de semana, de meio de semana, enfim, festas clandestinas, eu tenho certeza que vamos melhorar ainda mais os nossos índices. E por isso, o comitê decidiu por inúmeras medidas que estão sendo divulgadas, como novamente a proibição de aluguel de rancho, restrição ao uso de local recreativo, fechamento do clube recreativo, proibição de festas como já estavam, mas uma restrição ainda maior, e no caso dos bares, a restrição ao horário. Volta ao horário de 18 horas como horário limite para o funcionamento do bar, sem poder utilizar as mesas na calçada, como foi liberado quando nós melhoramos o nosso índice. Se a gente fez lá atrás com medidas mais restritivas e deu certo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir novamente ter resultados positivos aqui para Carmo do Rio Claro. O que a gente precisa, ao final de tudo, é a consciência do cidadão, a sua ajuda. A consciência é a nossa maior arma. Qualquer que seja a medida que o município tome, ela não vai ser eficaz se você, carmelitano, não abraçar. E você já tem abraçado. São poucos aqueles que ainda insistem em descumprir. E contra eles, nós vamos ter as medidas de fiscalização e o apoio da Polícia Militar. O horário do comércio em geral, restou-se acordado que será 8 horas da noite. Por quê? Para não ter um conflito entre a medida
estadual e a medida municipal. Com relação ao horário máximo de funcionamento do comércio, ficou estabelecido 8 horas, para os bares às 6. Mas com relação ao comércio não essencial, aí há divergência entre o decreto municipal e o decreto estadual. Nós liberamos o comércio varejista não essencial, com regras preventivas, com regras sanitárias, mas nós defendemos o direito das pessoas trabalharem. A doença é séria, a doença precisa de medidas concretas e medidas preventivas, mas o comércio não é o vilão da história. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos vencer a Covid-19. E a consciência e a preservação é a nossa maior arma.